Olá, meus queridos, boa tarde, como é que vocês estão? Tia Jaque tá com uma saudade enorme de vocês. Hoje, nosso capítulo, no caderno 2, livro 2, o primeiro capítulo de arte no livro 2 é falando sobre o renascimento. Renascimento cultural e sua influência na arte. É um capítulo muito gostoso da gente estudar. E é um período artístico muito interessante. De artistas conhecidos, certo? Que vocês vão ter conhecimento deles. Não pode ser até que vocês não tenham conhecido eles com tanta propriedade, mas que vocês já ouviram falar, tenho certeza. Não são artistas desconhecidos. E uma estrutura artística também conhecida, porque é comum da gente ver em livros, certo? Principalmente livros de história. Então, nós vamos dar uma introduzida sobre o Renascimento e vocês vão ver como o Renascimento e a influência histórica e cultural daquele povo de tal época tiveram essas influências na arte também, tá bom? Então, vamos começar. Vocês vão pegar o livro de vocês, na página 108, certo? Peguem aí o livro de vocês, abram na página 108, porque vocês vão conseguir acompanhar toda a explicação, tá bom? Então, pessoal, página 108 do livro, imagine vocês, Itália, certo? Século XIV. Foi justamente onde o movimento artístico do Renascimento surgiu, certo? Esse movimento, no século XIV, ele começou na Itália e depois ele se espalhou por toda a Europa. O que aconteceu? Nesse período, o desenvolvimento artístico do Renascimento estava voltado extremamente, restritamente para imagens religiosas. Nós sabemos que durante esse período a igreja tinha um poder muito, muito forte, político, religioso, tá? E financeiro, o poder econômico também. Então, o que acontecia? A Itália, na verdade, que a gente conhece hoje, ainda não era um país, tá certo? Cidades como Florença e Veneza, eles eram consideradas como cidades-estados, certo? Não existia ainda, como a gente conhece, a Itália. Nós ainda íamos ter o país. O que acontecia? Esses artistas de todas as categorias artísticas, tá? Pintores, arquitetos, escultores, eles faziam sua arte voltada para a religião. Isso durou um bom tempo, certo? Eles faziam essas obras representando a Virgem Maria, como a gente tem na página 109, aí a imagem, certo? E outras figuras religiosas. Então, nós temos uma prática que durou bastante tempo, dessa reverência aos santos e da Igreja Católica. Nós temos Giotto como dos artistas dessa época. E nós temos, eles chamavam aí, essa pintura aí abaixo, eles tinham a noção de espaço, profundidade, a representação da arquitetura da época nessa pintura. E eles ainda faziam a questão de ter profundidade, profundidade na pintura, tá? Eles faziam detalhes na pintura que dava a ideia de profundidade na imagem. O que acontecia? Essas imagens, elas eram pintadas em telas ou elas eram pintadas em tetos das igrejas, em paredes, fazendo essas representações religiosas. Tia, foi por muito tempo? Foi por um bom tempo.
um bom período de tempo. Aí nós temos na página 110 de vocês o seguinte: a peste negra e o retorno ao medievalismo artístico. O que aconteceu? A peste negra foi uma doença que se alastrou e pela Europa, tá? E durante o século XIV também. E o que aconteceu? Essa pandemia matou mais da metade da população de Siena e Florença. Aí nesse período a Igreja Católica, que tinha poder, grande poder e influência social, considerou a doença como um castigo de Deus. Olha aqui, que coisa. Em razão a população ter essa preocupação com as questões materiais, com o acúmulo de dinheiro e os prazeres físicos, certo? E eles acreditavam que tinha sido por esse motivo, que a veneração da população por outras coisas que não fosse divina tinha sido um castigo de Deus que teria vindo através dessa doença. Assim, as pinturas também foram acusadas de se afastarem de Deus, pois as experimentações dos artistas que traziam humanização às figuras sagradas foram consideradas abusos para os quais a peste negra foi o castigo. Aí o que aconteceu? Se tornou um clima apocalíptico na época, e os burburinhos desses comentários que a Igreja Católica considerou a peste negra como um castigo, e houve um retrocesso artístico, porque eles avançaram na arte, saíram daquela arte medieval e foram para a arte com o Renascimento. O nome já diz, renascer, foi o renascer artístico, onde os pintores, mesmo pintando figuras e imagens representando o catolicismo, eles tinham o poder de usar mais cores, de usar mais traços, certo? Sem tanta nebulosidade, tanta coisa, tom escuro que tinha a representação da arte medieval. O que aconteceu? Com essa peste negra, a igreja voltou atrás e disse que aquilo era um castigo, porque os pintores estavam desenhando e os escultores figuras que representavam o catolicismo, mas eram figuras com traços humanos, e isso tinha sido um castigo também por conta dessas pinturas. Então, olha que complicação. Uma coisa que não tinha nada a ver, mas as pessoas acreditavam na época, até porque a igreja tinha um poder de convencimento muito grande sobre mudar ideias das pessoas, tá? Então, as bases do renascimento cultural e artístico, elas vêm da seguinte forma. Primeiro, nós tínhamos o teocentrismo, Deus como centro de tudo, que é justamente essa ideia aí que se existia no período medieval. O Deus como centro de tudo. Então, todas aquelas imagens tinham que ser voltadas, se fosse pinturas, esculturas, seja que área artística, tinha que ser voltado para o teocentrismo, certo? Deus como centro de tudo. O que aconteceu? Quando vem o Renascimento, eles tentam dar uma mudada aí na questão artística. E o que aconteceu? O teocentrismo, aos poucos, ele foi perdendo força e surgiu o antropocentrismo, ou seja, a figura humana como centro. E ainda tinha um detalhe. Com o avançar das coisas, o que aconteceu? O racionalismo começou a surgir. E as pessoas, não só através da arte, a arte eu digo para vocês, minha gente, que a arte é libertadora. Quando eu falo de arte, eu não estou falando só de pintura, não, estou falando de modo geral, música, dança, teatro. Nós vimos por muito tempo na história que o teatro, a música, a dança, em algumas situações, a dança, por exemplo, foi tida como algo pecaminoso, certo? Que era proibido dançar, fazer apresentações de dança.
porque era algo obsceno, era pecado, era uma afronta à igreja, ao poder da igreja, a Deus, porque a igreja dizia isso e as pessoas condenavam a dança. Então, eu digo que a arte é libertadora, por quê? A partir do momento que os artistas começaram a mostrar através da arte o que tinha em tudo, em uma sociedade que via Deus como centro de tudo e que tudo tinha que ser voltado para esse Deus e que Deus ele era vingativo, podemos dizer assim. Tá parecendo aula de religião, mas vamos lá que a gente entende. No período onde existiu o teocentrismo, essa sociedade acreditava que Deus fazia justamente isso, que a gente falou sobre a peste negra. Deus mandava uma doença para castigar as pessoas. Deus vai castigar. Isso é um castigo de Deus. Então, no período onde a sociedade e a cultura do povo era voltado para o teocentrismo, acontecia justamente isso. Deus era como se fosse uma mão de ferro o tempo inteiro. Quando surge o antropocentrismo, o homem vem como centro. Então, com a liberdade de pensar, e os artistas começaram a mostrar através da arte que aquilo poderia mudar. O que aconteceu? O primeiro pontapé foi no século XIV, antes dessa peste negra surgir, porque os artistas começaram a mostrar a imagem da representação divina através das obras, mas com a figura humana, puramente e expressa lá nas suas obras. Por quê? Eles fugiam daquela imagem física que se tinha da questão religiosa, e eles começam a colocar os santos da igreja com cara das pessoas da sociedade, com formato humano. O que aconteceu? O antropocentrismo foi ganhando espaço. E junto com ele, se o homem está como centro de tudo, o racionalismo, ou seja, deixou-se de pensar com os padrões e a possibilidade e a influência de ter a influência apenas da fé, e tinha a razão como centro. Então, o pensar, de expressar sua opinião, sua ideia. Então, o pensamento do homem começa a ser explorado, e a arte teve essa função, certo? Aí, mas todas essas mudanças não tiveram reflexo na arte? Sim, com certeza. É tanto que nós temos períodos onde os movimentos artísticos eles vão mudando. É óbvio que essas influências, essa abertura da mente humana, ela vai tendo mudança na arte. E essa cultura vai impulsionando a elite artística e intelectual da Europa a se manifestar. Então, eles iam buscar os valores daquela sociedade, eles iam fugir daquela perfeição que a igreja, na época, procurava e queria mostrar a opinião do homem em relação a determinados assuntos, certo? É óbvio que muito trabalho se deu até que isso fosse aceito, não foi assim, do dia para a noite, não, tá? Então, nem teria como ser, porque nós viemos de um período medieval, onde tudo era muito, muito rigoroso e não tinha como ter uma mudança tão rápida. Nós vimos aí que no início do Renascimento, a Igreja Católica voltou atrás e disse que por conta das pinturas e por conta do comportamento das pessoas, Deus tinha mandado uma pandemia, que no caso foi a peste negra, que matou metade da população de Florença, né? O que acontece? Nós temos a arquitetura representada, certo? A cúpula da Catedral de Santa Maria de La Fiore, na Florença. O que acontece? Nós vamos ter essas cúpulas representando aí o Renascimento, tá? Na arquitetura. Na escultura, nós vamos ter os valores renascentistas, tornando independente a finalidade decorativa, e eram as figuras humanas que eram esculpidas.
Então, as figuras, tanto nas pinturas como nas esculturas, elas começaram a ganhar as expressões das pessoas. E é óbvio que nós tivemos a turbulência lá do impasse com a Igreja Católica, mas depois surgiu essas belas imagens aí, como nós temos aí a escultura de Davi, feita por Donatello. Eu digo que o período renascentista é o período... A gente nunca esquece se pensar assim. Todo mundo já assistiu Tartaruga Ninja aí, né? Então, o período renascentista foi marcado pelas as tartarugas ninja aí, ó. Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, né? E Rafael, que é Rafael Sanzio, tá bom? Então, nós temos essas tartarugas ninja aí, como eu digo pra vocês, e eu consigo sempre lembrar do Renascimento com elas. Aí, ó, nós temos a representação aqui da pintura de Mascásio, Virgem e a Criança com Santa Ana. Então, nós temos aqui, ó, a representação, nós temos a imagem de Jesus Cristo. E essas pinturas como de Giotto, de Mascásio, a escultura de Davi, as pinturas de Leonardo como Mona Lisa, né? Tão famosa Mona Lisa. E nós vamos ter aí os renascentistas plásticos, que é Mascásio e foram considerados assim, e depois sofre essa ruptura no século XX, que aí vem os trabalhos artistas da arte moderna, que é Cézanne, Gaudí, Van Gogh, Picasso e outros mais. Então, nós temos o Renascimento, uma ruptura com a arte medieval, tá? No Renascimento também surge uma coisa muito importante e que aqui está tendo como divisor de águas, que é perspectiva. Aí a perspectiva nós vamos ter dois tipos. E nós temos a perspectiva linear, que foi desenvolvida por Brunelleschi, e que ele estudou a relação entre a distância e a escala, e ele fez essa descoberta que essa perspectiva linear tem um ponto de fuga. E esse ponto de fuga é justamente onde está o centro aí dessa imagem, lá ao fundo. Então, todas as linhas que foram traçadas por ele quando foi feita a pintura, se voltava para um único ponto centralizado, que seria esse ponto de fuga. No final, é como a gente observar uma linha de um trem, no final, até onde a nossa vista alcança, seria o nosso ponto de fuga. Quando a gente fala de perspectiva aérea, nós já temos outro camarada aí, a outra tartaruga aí, que eu falei para vocês, uma delas aí, ela foi desenvolvida, essa perspectiva aérea, por Leonardo da Vinci. O que é que ele diz? Ele diz que quanto mais distante do nosso olhar um objeto está, menos intensas são as cores e mais desfocada é a imagem. Isso é verdade, né? Então, perspectiva aérea, ele diz que quanto mais distante do nosso olhar está um objeto, menos intensas são as cores e mais desfocada é a imagem, tá? Aí nós temos aí uma pintura dele, de Leonardo. Guinevere. O Leonardo aí é uma figura bem excêntrica, a barba enorme que se mistura com os cabelos aí. Desenhista, matemático, arquiteto, escritor, musicista, engenheiro, escultor e cientista. Pouca coisa ele era, né? Pouquinho. Aí, ó, a perspectiva numa fotografia. Olha o ponto de fuga que eu disse pra vocês. Até onde a nossa vista alcança, né? Nós temos a imagem em desenho, ela é real, e vocês vão responder, tá? A página 116 e a página 117. No finalzinho aqui, 118, porque tem um resumo
da questão sobre o Renascimento. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem leve para a gente estudar e que dá para se aprofundar muito mais, e nós vamos fazer isso, tá? Lembre-se que quando fala-se de Renascimento, nós temos as figuras que... Eu digo assim, tiveram vários artistas, mas os artistas que tiveram grande destaque foram os 4. Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Então, é tanto aí que Leonardo da Vinci foi uma das descobertas aí da perspectiva aérea. E eles tiveram várias imagens, e Leonardo tem a sua pintura de Mona Lisa exposta até hoje no Museu do Louvre, em Paris. E é um pintor que não caiu no esquecimento. Ainda bem, né? Muito famoso. Nós temos Donatello com a escultura de Davi, que é bem famosa, e os outros também, com muitas obras de arte famosas. Então, boa tarde para vocês, boa atividade, e espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu falei sobre Renascimento. É bem leve, mas depois a gente vai fazer alguns aprofundamentos em pesquisa sobre os artistas da época, tá bom? Depois eu passo para vocês. Um beijão de tia Jaque.